Então, irmãos, nós iremos, dando continuidade, refletir um pouco sobre esse tema de igreja, igreja perseguida, sobre o histórico da igreja. Sempre quando temos momentos como esse, de um dia específico para oração sobre a igreja perseguida, sobre os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, como vocês acompanharam aí os vídeos, os relatórios, essas informações, mas o fato é que essas informações elas só arranham. Nós não temos a real percepção, não entendemos porque não sofremos tal coisa. Mas esses irmãos, sim, muitos irmãos nossos, este momento agora estão passando por inúmeras perseguições de todos os tipos. E dentro dessa perspectiva, eu quero trazer uma reflexão no livro de Atos, que sempre me chama a atenção, esse capítulo. Inclusive, esse capítulo ele foi um texto de reflexão numa reunião que eu tive com um departamento de oração daqui da igreja, umas irmãs que sempre estão orando pelas lideranças, pelos irmãos, pelas famílias. Não sei quantos sabem disso, mas nós temos um departamento de oração muito ativo na nossa igreja. Toda semana elas se reúnem, elas estão orando pela igreja, estão orando pelos departamentos, estão orando pelos ministérios, pelos irmãos, pelos líderes de família. Enfim, é muito bom saber disso, porque a oração é uma sustentação, a oração é uma força que nos dá capacidade de continuar, de ter ânimo, de ter vigor na obra do Senhor. E dentro dessa perspectiva, eu quero falar com os irmãos hoje sobre Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Porém, eu quero que vocês abram a Bíblia em Atos capítulo 1. E eu quero mostrar a ênfase desse texto sobre este aspecto de oração, de crescimento e de Deus conduzindo a sua igreja através da pregação do Evangelho. O livro de Atos, como sempre em aulas, em momentos assim específicos, nós apontamos, todo registro bíblico, todo livro bíblico tem uma intencionalidade clara, existe alguém que escreveu para um certo público e com uma intenção. O livro de Atos não é diferente. Embora tenha muitas histórias e seja uma narrativa, mas ele tem uma intenção clara. Ele tem um propósito claro a ser apresentado sobre esse tema de pregação da palavra e crescimento da igreja. Se você acompanhar comigo, vamos fazer essa leitura inicial, Atos capítulo 1, e vamos ler inicialmente do versículo 1 ao 8. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Você vê aí, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos agradecer por este momento, pela tua palavra, queremos entender mais um pouco a respeito dela, que o Senhor nos desperte a orarmos pelos nossos irmãos, pela igreja perseguida, como nos foi incentivado desde o início dessa programação. Então, desperta o nosso coração, ativa a nossa mente,
para que possamos pensar, possamos orar e interceder por esses irmãos e por essa igreja que tanto sofre em vários lugares do mundo. Nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A intencionalidade de Lucas, que escreveu esse registro, é clara. Primeiro, ele diz que escreveu um primeiro tratado, um primeiro livro. Esse livro, como os irmãos já bem sabem e ouviram, é o Evangelho de Lucas. Ele escreveu a Teófilo. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, ele foi escrito com a intenção de ser conduzido e chegar até Teófilo. Serve para nós, para tantos irmãos durante todas as épocas, mas a intenção aqui era esta. Ele diz que o primeiro tratado, o primeiro livro, foi falar a respeito de Jesus, a sua vida, o seu ministério. Quando você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 1, não precisa você abrir agora, mas você vai ver que os versículos iniciais, ele vai dizer: ó excelentíssimo Teófilo, muitos empreenderam, de fato, falar a respeito da vida de Jesus. Eu também, através de uma investigação acurada, minuciosa, detalhada, buscando fontes, buscando testemunhas, buscando relatos, eu escrevi a respeito do nascimento, vida, ministério e morte de Jesus, para que você tenha certeza das coisas que você ouviu e que são verdadeiras para a salvação. Evangelho de Lucas, o propósito é declarado logo inicialmente. Ele escreve esse segundo livro. Ele diz aqui logo no início de Atos, né? Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas sobre Jesus. Este livro aqui eu quero escrever para você, falando a respeito de quando Jesus morreu, ressuscitou e deu uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem ela está enfatizada no versículo 8. Que estes homens, estas mulheres, esses irmãos receberiam poder do céu e, descendo sobre eles o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então, entendido isso, esse é o propósito da carta. Lucas está escrevendo a Teófilo e quer explicar para ele que estes homens que foram consagrados naquele momento, que receberam o Espírito Santo, que tiveram essa graça de Deus, eles seriam testemunhas de Cristo. Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles seriam isso. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero conduzir vocês em alguns versículos até nós chegarmos ao capítulo 12. Por que é que eu quero fazer isso? Porque o capítulo 12 não foge desse padrão. Você vai perceber que no Evangelho de Lucas, no livro de Atos, nesse registro, existe um padrão. Pessoas foram levantadas, receberam poder do alto para testemunhar a respeito da palavra. E isso chama-se igreja. Esse grupo reunido que começou vai sendo conduzido e construindo assim as igrejas. Então, acompanha comigo alguns versículos no livro de Atos mesmo. A gente não vai sair deles. Não vai sair desse livro, tá bom? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e vá lá para o versículo 41. Aqui nós passamos da pregação de Pedro. Pedro, uma testemunha que recebeu o Espírito Santo e que seria testemunha do Evangelho, pregaria a palavra. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 41 assim, ó. Então os que aceitaram a palavra de Pedro, depois da pregação dele, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então presta atenção que o propósito de Lucas vai sendo evidenciado durante toda a carta. As pessoas aceitaram a palavra, se batizaram e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Dá um pulo para o último versículo desse capítulo. O versículo 47. Diz que esses irmãos que aceitaram a palavra, que foram batizados, fala assim sobre eles. Eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Então preste atenção a essa expressão. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Agora você vai para capítulo 4, versículo 4. Você vê que a ênfase é essa do livro. Atos, capítulo 4, versículo 4. Diz, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Está percebendo uma progressão? Deus vai concedendo, Deus vai abrindo portas, Deus vai trabalhando nas suas testemunhas, que foram renovadas, que tiveram poder, em Atos capítulo 1, versículo 8, eles vão pregar a palavra e Deus vai acrescentando, Deus vai aumentando o número de irmãos e vai dando a graça que eles tivessem ali em comunhão, fosse pregando a outros e a igreja assim crescendo. Agora você vai para Atos capítulo 4, ainda versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim, a igreja em oração depois que os apóstolos foram presos, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Perseguição, problemas, momentos difíceis, eles oravam, havia milagres acontecendo e a primeira coisa que eles faziam era anunciar a palavra. Iam anunciando a palavra. Atos capítulo 5, versículo 20. Recolheram os apóstolos ali em prisão pública, o versículo 19. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora lhes disse, foi que ele disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Estão percebendo a ênfase, né? Perseguição, momentos difíceis, vocês são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então vão e preguem. Preguem a palavra. E esses homens obedeciam. E eles iam fazendo isso. Versículo 42, 41, 42 do capítulo 5. Diz, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Cristo. É uma ênfase, irmãos. Por que eu estou fazendo isso? Já eu explico no capítulo 12. É uma ênfase isso. Aqueles irmãos iriam pregar a palavra independente do que estava acontecendo. Se levantassem forças políticas, homens de poder para vetar, olha, parem com isso, eles eram presos, a igreja orava, esses irmãos eram soltos, eram libertados e continuavam pregando a palavra. E Lucas vai falar isso para Teófilo a partir desde o início. Olha, eu quero falar a respeito de quando Jesus ressuscitou e ele entregou o poder ali, deu o poder do Espírito Santo, esses homens seriam testemunhas e não haveria nada que poderia empatar a pregação, o anúncio da palavra. Em Atos capítulo 6, versículo 7, você vê dizendo, você vê aí o registro, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. E a palavra de Deus ia crescendo. A palavra de Deus ia aumentando. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar um salto maior agora. Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4. Estamos já chegando no nosso capítulo, que é o 12. Diz assim, que está falando de Saulo. Enquanto isso, versículo 4. Os que foram dispersos por causa da perseguição iam por toda parte pregando a palavra. Estão entendendo? Perseguição, os irmãos correndo ali, fugindo, mas encontrava alguém, pregava a palavra. Encontrava uma pessoa na rua, estou sendo perseguido aqui, mas deixa eu falar a respeito de Cristo. É interessante pensar sobre isso. Como é que esses irmãos, eles em meio a tantas perseguições, arriscando as suas próprias vidas, mas ainda tinham poder para falar da palavra de Deus. Por quê? Por causa de
de Atos 1:8. Deus entregou a eles tinham o Espírito Santo e o poder para serem testemunhas. E Lucas quer deixar claro isso aqui nesse livro. Atos capítulo 8 ainda, versículo 25. Diz: eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Está entendendo a progressão? Lá em Atos capítulo 1 diz que eles seriam testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então você já vê aqui, esse evangelismo, essa pregação da palavra, aumentando o ambiente, aumentando o local onde eles estavam atuando. Atos capítulo, deixa eu pular aqui, capítulo 9, versículo 20, falando a respeito de um homem que Deus levantou e que foi também muito usado no Novo Testamento, chamado Paulo, só que no momento aqui era Saulo, mudou o seu nome depois. Versículo 20 diz: e logo nas sinagogas, quando ele se converteu, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então a gente já vê aqui pessoas sendo alcançadas e já pregando. Versículo 31 desse capítulo: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no Espírito Santo crescia em número. Crescia em número. Atos capítulo 11, nossas últimas leituras antes de chegarmos no 12. Diz, versículo 1: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então a pregação era feita, a pregação era realizada. E Atos capítulo 11, versículo 18 diz: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se, deu um trava-língua aqui, e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Entenderam o movimento? Então Lucas escreve a Teófilo, dizendo que Deus escolheu alguns homens, não se ausentem desse local, o Espírito Santo virá sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, e vocês pregarão a palavra em todos os lugares, começando aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Existe uma pergunta retórica para se fazer aqui. Haveria alguma possibilidade dessa palavra não ser pregada ou ser anunciada a toda a terra? Não havia. Porque quem estava mandando a ordem era o próprio Deus. E Lucas quer, através desse registro, mostrar isso. Não há obstáculos, não há barreiras, não há nada que impeça o crescimento e a propagação e o anúncio do evangelho por meio da igreja. E dito isso, irmãos, nós chegamos em Atos capítulo 12, que também não foge esse padrão. Todo o livro de Atos, você vai ver esse padrão. Homens que foram renovados, que foram cheios do Espírito, pregando a palavra. Levantam-se durante a história vários homens tentando impedir, mas não conseguem. Não conseguem. Porque eles, mesmo sendo perseguidos, eles, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo presos, eles anunciavam a palavra. Porque Deus havia dado essa ordem. Vocês serão minhas testemunhas. E em Atos capítulo 12, acompanha comigo. Nesta noite eu quero fazer uma leitura narrativa desse capítulo, fazendo algumas aplicações dentro dessa perspectiva. Tá bom? Diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Vocês estão vendo a sequência aqui? Então tinha pessoas pregando a palavra, incomodando, falando a respeito de Cristo, e de repente se levanta o quê? Um opositor. Alguém que quer impedir, alguém que quer empatar, quer tirar de foco, quer fazer com que aqueles irmãos se calem. E diz assim, primeira coisa que ele fez, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui não é o Tiago, irmão de Jesus, que é líder da igreja de Jerusalém, que você vai ver ele em Atos capítulo 15, comandando ali aquele concílio, resolvendo alguns problemas.
e que morreu depois também, mas não é esse mesmo aqui. Esse Tiago, há grandes possibilidades dele ser um daqueles que fizeram uma pergunta a Jesus, um pedido a Jesus, e aqui abre aspas. Muitas vezes nós pedimos algumas coisas que nós não temos noção da consequência que isso tem. Mas você lembra aquela passagem que os irmãos chegaram ali, Jesus, no teu reino, deixa que eu sente à tua direita, e ele aqui sente à tua esquerda, para a gente dominar geral. Aí Jesus, será que vocês estão preparados para beber o cálice que eu tenho que beber? Sim. Aí Jesus ainda diz, com relação a beber o cálice, tudo bem, mas com relação a sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso não compete a mim. Isso está com o Pai. E esse irmão está bebendo o cálice aqui agora. Ele foi morto à espada por Herodes. E o mais triste em ver, verdade mais tristeza, nos causam tristeza. Versículo 3, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Então se levanta um opositor, mata um cristão à espada e prende outro. A ênfase do narrador, e eram os dias dos pães sem fermento, isso era um momento litúrgico lá dos judeus, que fazia parte de toda aquela festa da Páscoa. E nesse momento aqui não podia se cometer homicídios, fazer algumas atrocidades que eram normal fazer em outros dias. Então por isso que ele prende a Pedro e espera esses dias passarem para entregar ao povo. Você vê isso no versículo 4. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem. E a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Existem algumas frases que elas são um clichê, mas que nos chamam a atenção para pensarmos sobre algumas coisas. Eu ouvi até essa semana ela. E tudo bem, ela é bem prática, né? Bem clichê assim, mas nos faz refletir um pouco. Essa frase é assim: a igreja, o povo de Deus, é o único exército que batalha de joelhos. Não é interessante, não é impactante? Ela em si, ela é simplesinha, mas faz você pensar. O único exército que batalha de joelhos. E esse capítulo, esse texto está nos dizendo isso. Aqui a igreja, dentro desse processo de testemunhas, anúncio da palavra, perseguição, ela está entrando de forma ativa nesse plano de Deus. E essa forma que ela entra é através da oração. É a força da igreja dentro da atividade do anúncio da palavra, para que ela dê continuidade e ela interrompa qualquer atividade de qualquer pessoa, instituição que queira barrar o anúncio da palavra, o anúncio do evangelho. Aqui o que está acontecendo é isso. Um homem se levantou, um homem muito poderoso, humanamente falando, aquele que governava toda aquela região ali da Judéia, logo de início manda matar um dos discípulos para trazer temor, medo à igreja. Em seguida, prende aquele que era o porta-voz principal do anúncio da palavra. Pega ele aí, pega Pedro e coloca numa cela. E para dificultar mais ainda uma possível saída, coloca 16 soldados com ele, que são 4 escoltas de 4. Foi talvez o único momento na história que a prisão tinha mais soldados dentro do que presidiários. 16, iam revezando, estava ali guardando Pedro para que em um dia específico ele apresentasse aos judeus. E todas essas coisas, meus irmãos, estavam sendo feitas apenas para agradar aos judeus. Sabe o que aqui me traz à mente, hoje falando sobre igreja perseguida, domingo da igreja perseguida, sobre este assunto? É que o DNA da igreja, a característica da igreja, como nós somos conhecidos,
Se você for pegar o histórico, como ela se fundamentou, todo o processo e vida da igreja, nós somos conhecidos como um povo perseguido. Nós somos conhecidos como um povo sofredor. E eu estou abrindo esse parêntese aqui para nós não nos enganarmos com o momento em que nós vivemos. Existe uma euforia, existe um tratado, um movimento que quer transformar a igreja e levá-la a um status ou a um ambiente que não pertence a ela. Nós estamos aqui para ser perseguidos mesmo, sabe por quê? Porque Jesus disse isso. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque ele não conhece a mim, ele tem que odiar vocês mesmos. Nós temos um Espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo. Nós temos uma vida condizente com a palavra, e isso, de certa forma, e de muitas formas, inflama o mundo. O local em que nós estamos vai trazer inflamação, vai trazer uma sensação nós não vamos ser bem quistos diante de algumas pessoas, por causa da nossa forma de pensar, por causa da nossa forma de agir, por causa de quem nós servimos, por causa de quem nós representamos. Então a igreja ela tem que causar esse impacto. A igreja aqui, nesse momento, nessa situação, ela estava ocasionando isso. A sociedade não os queria. Os homens se levantavam para impedir a mensagem desse evangelho, para não falar a respeito de Cristo. Era um momento que estava. Esse homem se levantou, matou um, prendeu o outro, porque isso agradava aquelas pessoas que estavam ali. Então nós, irmãos, nós temos esse DNA. Se você for seguir aqui o histórico, você vai ver que isso aconteceu em vários momentos. De 54 a 68, a igreja foi perseguida por Nero. Inclusive, capítulo 8 e 9, esse homem que se converte para falar a respeito do evangelho foi morto nas mãos de Nero. Foi decapitado. A igreja em 96, outra perseguição ferrenha sobre o comando de Domiciano, um dos imperadores romanos, onde o apóstolo João, bem velhinho, na ilha de Patmos, foi preso também. Tentaram calar. A igreja foi perseguida em 220, em 280, Diocleciano, Décio, Antônio Pio, vários outros imperadores fizeram grandes estragos contra a igreja. O DNA da igreja é ser perseguido. Herodes aqui estava sendo só mais um que estava se levantando. E que seria logo, logo, nesse texto, impedido. Por que seria impedido? Porque Deus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não há nada que possa obstruir, que possa empatar, que possa ser barreira para o anúncio desse evangelho. Vocês falarão de Cristo, vocês falarão o evangelho, e isso será o papel da igreja. E assim Pedro estava guardado naquela prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. E aqui também cabe uma outra observação. Quantos de nós estamos dando importância a essa disciplina espiritual chamada oração? Quantos de nós pensamos a respeito disso e valorizamos isso? A oração. A oração é o poder da igreja. A oração é o fator de mudança. Deus, ele vai agir e ele pede que a gente ore pela igreja perseguida, sendo mais específico no dia de hoje, para que esses irmãos não se calem, porque esse poder é dado dos céus. Você, humanamente falando, você não entende. Como uma pessoa, como o relatório que foi dado aqui pela irmã Andréa, representando a irmã muçulmana que conheceu o evangelho. E você pergunta, como é que uma pessoa pode morrer cantando? Como é que uma pessoa que, em meio a tantas perseguições, muitas vezes perdendo a família, ela pode continuar pregando? Como alguém que está sendo ameaçado de morte pode continuar falando? Como Pedro aqui estava preso e logo quando saiu, e antes disso, algumas autoridades chegaram para ele, você não pode falar a respeito desse nome. Você não pode pregar essa palavra.
E este homem, que nos evangelhos a gente vai acompanhar ali, chegou uma funcionária, uma empregada, uma serva, e disse: olha, eu conheço você. Você é um dos que estavam com ele. Você faz parte do grupo dele. E ele disse: não, você está enganada. Não sou eu, não. Pode ser parecido, mas não sou eu. Uma serva ali, uma pessoa que cuidava da casa, e Pedro temeu. E é aquele texto que o galo cantou, e Jesus olhou para ele. Esse mesmo homem, o que é que explica? Não fale a respeito dessa palavra. E ele olha ali na cara daqueles homens e diz: antes importa obedecer a Deus. Vocês vão tentar me calar, eu sei, vão me prender e talvez me matar, mas eu não vou obedecer vocês. Eu vou continuar falando. Que transformação é essa? Que é isso que acontece na vida desses homens? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Pode-se levantar instituições, exércitos, governadores, tudo, mas essa palavra vai ser pregada. E eu mostrei isso a vocês no decorrer até o capítulo 12. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E Deus mobilizava aqueles irmãos para pregar a palavra. E o DNA da igreja é esse. O nosso foco é pregar a palavra, é anunciar o evangelho. E a nossa força é a oração. É através dessa oração que a gente vê aqui no versículo 5 que vocês vão ver muitas coisas acontecendo aqui nesse capítulo 12. Além desse problema, irmãos, só uma informação bem rápida. Se você pegar o capítulo 11, os últimos versículos, você vai ver que estava havendo um outro grande problema ali no meio. Alguns irmãos da Judéia, de Jerusalém, estavam passando fome. Fome. Aí você junta isso, a fome que aqueles irmãos estavam passando, esse homem se levantando para calar, a igreja ali acuada, perseguida, mas orando, e Deus realizando a obra. Versículo 6 diz: na noite anterior, Pedro estava guardado naquela prisão, e vai dizer: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. É interessante nessas narrativas, como a pessoa que faz o registro escreve, quer fazer com que a nossa imaginação ela possa produzir a imagem. E aqui, eu acho interessante que muitos de nós, por causa de pequenos problemas, às vezes no nosso quarto, com ar-condicionado, um travesseiro bem macio, nós não conseguimos dormir. E Pedro aqui não sabia qual seria o resultado que daria essa prisão. Se ele seria morto ou não. Mas ele estava acorrentado entre dois soldados, com sentinelas ali, e dormindo. Dormindo. Eis, porém, versículo 7, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e acalce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Aí a pergunta que eu faço é: por que aconteceu isso? Porque ele era testemunha. Porque Deus tinha concedido o poder do Espírito Santo para que ele falasse a palavra. Pedro não ia morrer agora não, morreu depois, sim. Isso é secundário, quando o assunto é o plano de Deus, é o anúncio da palavra.
Mas nesse momento teria que acontecer esse milagre. Ele teria que ser solto. Porque ele ia ainda anunciar. Ele ia ainda falar. E quem estava dando esse crescimento, quem estava conduzindo todo esse processo era o próprio Deus. Então, todas as vezes que você lê um texto como esse, pegando todo esse enredo, toda essa intencionalidade, é mostrar que a palavra seria anunciada. Não existe Herodes, não existe fome, não existe qualquer outra autoridade que pudesse impedir. A palavra seria anunciada. E o DNA da igreja é esse povo que é perseguido, mas que tem a oração como o seu principal recurso de poder diante de Deus. Então ele percebeu que o anjo tinha o levado para fora ali. E mais uma vez, a nossa imaginação. Eu fico pensando quando eu leio esse texto. Pedro saindo com aqueles anjos, aqueles soldados ali todos dormindo, sem saber o que estava acontecendo, sabe? E sempre quando eu penso isso, eu penso ele aqui, ó, passando. Aquilo ali, tudo dormindo. Aquele silêncio naquele local. Aquele milagre sendo realizado. Por que esse milagre estava sendo realizado? A igreja estava orando incessantemente por Pedro. E eu quero enfatizar isso, porque esse próximo texto nos traz até uma, vamos dizer assim, uma forma de linguagem irônica a respeito disso. Versículo 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Não é engraçado? Eu acho. Irmãos, vamos supor que nós estamos aqui na casa de Maria, a mãe de João. Vamos orar por Pedro? Pedro está preso, não sabemos o que vai acontecer com ele. Talvez seja até morto. Herodes já matou Tiago, a espada. E esse homem que tanto nos conduziu com a palavra está preso e ele quer nos calar, mas vamos orar por ele? Aí estamos orando aqui, pela libertação de Pedro. Aí de repente chega uma pessoa: irmãos, deu certo, Pedro foi livre. Aí se levanta um diácono aqui e diz: você está louca? Você está ficando louca? Vamos lá, irmão, vamos continuar orando. Senhor, liberta Pedro. Eu penso nisso. E aqui, mais uma vez, me chama a atenção de como nós oramos e o que nós acreditamos que oramos. E isso a gente fala muito nos cultos de oração aqui. Em muitos momentos, irmãos, nós estamos orando por algo que nós não acreditamos. Em muitas situações, nós estamos orando para cumprir apenas um requisito. Pedimos com os nossos lábios, mas o nosso coração está muito distante da fé daquilo que é para ser realizado. E a gente comenta muito aqui nos cultos de oração, entendendo Davi e aqueles homens ali dos Salmos, de derramar o coração, de se derramar diante de Deus, de falar o que quer que aconteça. Não encobrir, falar realmente eu quero isso, mas dependendo do Senhor, se sujeitando à sua vontade. Sim, mas lamentando, mas querendo, mas pedindo. E a gente cita muito a irmã Mazé, que tem vivido esse processo tão longo. E muitas vezes nós oramos: Senhor, cura a irmã Mazé, mas seja feita, sabe, aquela coisa mecanizada, sabe, aquela coisa já pronta, mas que não existe realidade, não existe fé, não existe efeito positivo em eu confiar que aquilo vai acontecer. E também não colocar todas as expectativas nisso, mas confiando em Deus, mas dizendo para Ele: eu quero que aconteça isso, eu quero que Pedro seja livre, eu não quero ver Pedro morrendo como Tiago foi morto à espada. Eu quero que ele seja livre. Ele já foi preso uma vez, saiu, o Senhor respondeu a nossa oração, mas estamos orando aqui novamente. De repente chega a resposta: Pedro está livre, e a pessoa: você ficou louca? Os mais entusiasmados aqui ainda disseram: deve ser o anjo dele. Não acredita.
Não acredita. A força da oração da igreja que estava condicionando todo esse momento aqui. E Pedro foi liberto. Pedro chegou naquela casa. Pedro falou a respeito do que tinha acontecido. Versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo lá fora. E o pessoal, é ele, não é ele, é ele. Vamos orar de novo? Vamos continuar orando? Não é ele. Aí outros dizem, não, é o anjo dele. Não pode ser ele. Como é que pode? A gente tá... Mas, irmão, você não está orando para ele ser liberto? Não, mas aí é poder demais, eu não acredito. Sabe? Mas era ele. Ele estava lá batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, estava aquele burburinho, né? Todo mundo comentando. Contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E a Bíblia diz, e saindo foi para outro lugar. Eu pergunto, Pedro foi para outro lugar fazer o quê? Pregar o evangelho. E por que ele ia pregar o evangelho? Porque ele não temeu essa prisão. Porque ele era testemunha envolvida pelo poder do Espírito Santo. E ele teria que anunciar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque essa força não era dele. Foi Deus que concedeu. E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então não tem Herodes, não tem prisão, não tem 16 soldados que possam impedir o anúncio da palavra. Estão entendendo que o capítulo 12 está dentro dessa estrutura de Atos? Que Deus vai conduzindo, Deus vai acrescentando e Deus vai realizando a obra. Versículo 18. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo-os a sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte e, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Decepcionado. Eu não consegui realizar o que eu tinha planejado. Matei sim a Tiago à espada, mas Pedro eu não consegui segurá-lo para apresentar ao povo. Porque Deus o livrou. E ele desce ali para passar algum tempo na Cesareia. Geograficamente, isso aqui é assim, ó, Antioquia, onde os irmãos mandaram as ajudas para a fome que estava tendo em Jerusalém, fica aqui. Cesareia fica no meio. E embaixo você vai ver Jerusalém, Judeia, aqueles locais ali. E aqui vai aparecer mais duas cidades chamadas Sidom e Tiro, que fica aqui às margens do mar Mediterrâneo. Então essa é a ideia. Antioquia era a igreja que enviou a ajuda para Jerusalém. Cesareia fica aqui no meio. E aqui Jerusalém e Judeia. Tiro e Sidom ficam aqui. Você vai ver aqui nesse texto falando sobre eles. Sobre essas duas cidades. Versículo 20. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Então, quando ele chegou em Cesareia, ele teve essa reunião com esses homens dessas cidades. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. E aqui, mais uma vez, o narrador está tentando despertar nossa imaginação. Um homem que teve seus planos frustrados, porque não conseguiu prender Pedro, não conseguiu apresentar os judeus. Voltou para Cesareia, talvez ali com o coração pesado, porque ele estava frustrado. Então, em dia específico, ele vestiu seu traje real, sentou no trono, achando-se Deus, a ideia é essa, e quando ele começou a falar, o povo gritava: é voz de Deus e não de um homem. E o narrador vai dizer: no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Você já ouviu, tem até cânticos, né? Dê glória a Deus, porque senão, né? Você vai ser comido de verme. Olha, dá glória a Deus. E tem muita gente que eleva isso aqui até você fez alguma coisa, a pessoa chega para elogiar, você fez bem isso. Toda glória a Deus. Isso aqui é só uma narração. Isso aqui foi usado
para que esse homem morresse. Por quê? Porque toda pessoa, instituição ou qualquer coisa que se levantasse contra o anúncio da palavra de Deus seria jogado para o lado. Deus desfaria qualquer plano daqueles que intentassem impedir o anúncio da palavra de Deus. E a prova sobre isso, e que volta mais uma vez aqui às nossas referências, ênfase desse livro, está no versículo 24. Depois que Herodes morreu comido de vermes, a Bíblia vai dizer, em capítulo 12, versículo 24, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E dentro de todo esse histórico, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, qual missão? De levar alimento para os irmãos lá de Jerusalém que estavam passando fome, voltavam com ele trazendo João, também chamado Marcos. E a palavra de Deus vai sendo anunciada. Esse é o papel da igreja. Nós temos uma força, a oração. Nós temos um mandamento, pregar a palavra. Esse é o papel da igreja durante toda a história. Mais uma vez frisando, não vamos ser conduzidos pelo engano de achar que o nosso papel é outro. Nosso papel é esse. Nós temos funções sociais, eu sei. Nós temos responsabilidades sociais, também sei. Mas o nosso papel como igreja é um anúncio da palavra de Deus. E no nosso DNA, mesmo que talvez seja ruim falar sobre isso, seja incômodo, mas no nosso DNA é ser perseguido. Porque o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Nós temos que incomodar. Certa vez eu estava falando com o irmão aqui da igreja, e também eu lembrei disso, né? Ele disse assim que, conversando com uma roda de descrentes, de pessoas assim, aí ele disse, rapaz, eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente. É um pessoal assim que eu tenho uma repulsa. Sempre quando chega perto, eu já quero. Aí disse assim, não vou citar o nome dele, né? Mas fulano eu dou valor, ele é bem parecido. Ele é bem parecido conosco. Ele é, assim, um cara bom, que eu posso dizer assim, que é igual a gente. Aí esse irmão falando comigo disse, rapaz, na hora eu gostei, mas depois eu fiquei pensando. Não é muito bom não o elogio, viu? A pensou você ouvir de um grupo de descrentes, olha, eu dou valor a você, porque você é muito parecido conosco, assim, não tem nenhuma besteira, né? Sabe? Mas tá errado mesmo. O nosso papel é incomodar. Incomodar não no sentido de ser, né, rude, uma pessoa assim que não seja sociável, mas incomodar porque nós refletimos Cristo. O mundo vive um comportamento contrário a Deus. Lembra, hoje de manhã, João capítulo 3, versículo 20? As pessoas que estão nas trevas, elas não querem se aproximar da luz. Por quê? Porque se aproximando da luz, as suas obras serão manifestas. Então, se você vive uma vida de pecado, se você vive uma vida desregulada, totalmente fora do padrão de Deus, e chega alguém que vai te falar sobre isso, você não quer a presença daquela pessoa. Herodes não queria que esses homens continuassem pregando. As autoridades, em capítulo 4, capítulo 5, pediram que João e Pedro se calassem, prenderam-nos. A igreja começou a orar porque as pessoas não queriam que eles pregassem a palavra de Deus, porque o mundo jaz em trevas. E toda vez que a palavra de Deus é anunciada, é um reflexo de uma luz que vai expor as obras malignas das pessoas. O nosso DNA é esse. A nossa força é a oração. O nosso projeto é o anúncio da palavra. Nós somos testemunhas que somos capacitadas pelo poder do Espírito Santo para anunciar em todo e qualquer lugar que estejamos. Essa igreja, esses irmãos que foram apresentados aqui, eles têm esse poder no seu sangue, no seu DNA. É por isso que muitas vezes a pergunta quando você faz, como pode uma igreja tão perseguida, irmãos sofrendo ameaças de morte, alguns sendo mortos, pessoas perdendo seus próprios filhos, pais sendo ausentes de casa por causa do evangelho, como pode essas pessoas continuarem? Poder dos céus. Capacidade espiritual. Porque é Deus que conduz esse trabalho, é Deus que conduz essa obra. E você vê no livro de Atos isso muito claro.
Deus ia dando crescimento à igreja e a palavra de Deus era anunciada. Paulo perseguindo os irmãos. Parava numa esquina, parava numa rua, falava da palavra. Vamos correr, porque estaremos mortos. Outra pessoa ali, vamos falar da palavra. Como pode? Isso é capacidade sobrenatural. É Deus que conduz. E esse é o nosso papel, anunciar a palavra, sermos testemunhas. E termina com essa ênfase, versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque Deus que dava o crescimento. Então não esqueçamos isso, irmãos. O nosso DNA, o nosso papel aqui nessa terra, de anunciar, de sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E através disso, glorificarmos o nome do Senhor, pregando a sua palavra, e independente do que se levante, para nos impedir sobre isso, sabemos que nós temos poder sobrenatural, dado pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas de Deus. E esse é o nosso papel como igreja. Então não esqueça de orar pela igreja perseguida, mas também não esqueça de sermos ativos no anúncio do Evangelho, como eles também o são. Amém? Deixe-me orar, em seguida passarei a palavra ao dirigente que dará continuidade ao término do nosso culto. Santo Deus, agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza cada vez mais em entendimento a respeito do que é a igreja, da nossa missão, e fazermos isso capacitados pelo teu poder. Abre as portas, Senhor, para que possamos ser usados pelo Senhor. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra seja anunciada. Pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém.